A maioria das pessoas sabe que precisa beber mais água. O problema é que beber mais água por si só não resolve o que acontece com a circulação depois dos 60 anos. O organismo nessa faixa etária não reage à água da mesma forma que reagia antes. A capacidade de utilizar o líquido para nutrir os tecidos, oxigenar as extremidades e manter a flexibilidade dos vasos sanguíneos diminui progressivamente, não porque você está bebendo pouco, mas porque o mecanismo de resposta enfraqueceu. E é exatamente aí que a maioria das pessoas fica presa. Fazem a coisa certa, bebem água, e ainda assim continuam com pernas pesadas, mãos frias, circulação lenta e a sensação de que o corpo não responde como deveria. A água está entrando. O problema está em como o organismo a processa. E esse problema específico tem soluções específicas que a maioria das pessoas nunca conhece, porque parece simples demais para ser levado a sério. 5 adições específicas mudam esse quadro, não gradualmente ao longo de meses, mas de forma que pode ser percebida dentro de dias a semanas. Cada uma atua por um mecanismo diferente. Uma reforça as paredes dos vasos, outra estimula a produção de óxido nítrico, uma terceira aumenta a entrega de oxigênio aos tecidos. A quarta melhora a microcirculação nas capilares mais finas. E a quinta age diretamente sobre a elasticidade arterial de uma forma que rivaliza com intervenções farmacológicas. Vou apresentar as 5 em ordem crescente de impacto, da menos para a mais poderosa, com o protocolo exato de preparo para cada uma. Adição 5: pepino e hortelã. A primeira adição é a mais simples e, por isso, a mais subestimada. Fatias de pepino e folhas de hortelã frescas, infundidas em água por pelo menos 30 minutos, formam uma combinação que atua em 2 frontes ao mesmo tempo. Fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e as relaxa para facilitar o fluxo. O pepino contém silício, um mineral que desempenha papel direto na manutenção da integridade estrutural das paredes vasculares. Com o envelhecimento, essas paredes ficam mais finas e menos elásticas, o que aumenta a resistência ao fluxo sanguíneo e dificulta a regulação da pressão. Um estudo publicado no Journal of Nutrition, Health and Aging encontrou que participantes que aumentaram a ingestão dietética de silício apresentaram melhora de 12% na flexibilidade arterial ao longo de 12 semanas. Uma variação pequena no número que, na prática, representa a diferença real na regulação da pressão e na eficiência de entrega de oxigênio para os tecidos. A hortelã contribui por um mecanismo diferente. Ela contém ácido rosmarínico, um composto com ação vasodilatadora documentada. Um estudo no periódico Phytomedicine demonstrou que o ácido rosmarínico reduziu a resistência vascular em aproximadamente 15% em adultos mais velhos dentro de 2 semanas de uso consistente. Vasos mais largos significam menor esforço cardíaco e melhor circulação periférica. O preparo correto é simples: meio pepino médio fatiado fino, 10 a 12 folhas de hortelã levemente amassadas entre os dedos para liberar os óleos essenciais, tudo em um jarro de água filtrada. 30 minutos de infusão na geladeira já é suficiente para o uso. Uma infusão de 12 horas entrega concentração mais alta. Use pepino orgânico sempre que possível, porque a casca é onde o silício está concentrado e não deve ser removida. Adição 4: limão e gengibre cru. A 4ª posição vai para uma combinação usada empiricamente por séculos em medicina tradicional e confirmada hoje por estudos clínicos: suco de limão fresco e gengibre cru fatiado em água.
O limão é uma das fontes naturais mais ricas em vitamina C, e a vitamina C é essencial para a síntese de óxido nítrico, a molécula que sinaliza aos vasos sanguíneos quando relaxar e se dilatar. Após os 60 anos, a produção endógena de óxido nítrico cai de forma significativa. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition encontrou que adultos com maior ingestão de vitamina C tinham 23% mais óxido nítrico disponível em comparação com os de baixa ingestão. Essa diferença se manifesta clinicamente como melhora na circulação periférica, menos fadiga e maior clareza cognitiva, porque o cérebro é um dos órgãos mais sensíveis à qualidade do fluxo sanguíneo. O gengibre atua por um mecanismo complementar e igualmente relevante. Os gingeróis e xogaóis presentes no gengibre cru inibem a agregação plaquetária, processo pelo qual as plaquetas do sangue se agrupam e espessam o fluxo. Um ensaio clínico publicado no periódico Thrombosis Research mostrou que participantes que consumiram o equivalente a 2 gramas de gengibre cru diariamente tiveram redução de 19% na agregação plaquetária após 8 semanas. O sangue flui com menos resistência e com menor risco de obstruções. Para o preparo, um limão inteiro espremido em um copo grande de água, com um pedaço de 2 centímetros de gengibre cru, descascado e fatiado em rodelas finas. Deixe o gengibre de molho por pelo menos 15 minutos antes de beber. Para a concentração mais alta, rape o gengibre diretamente na água. O ideal é consumir em jejum pela manhã, quando a absorção é mais alta, e repetir uma segunda dose no período da tarde. Adição 3. Suco de beterraba diluído. A terceira posição pertence ao composto que mais surpreendeu pesquisadores nos últimos 10 anos: suco de beterraba diluído em água. A beterraba é a fonte alimentar mais concentrada de nitratos dietéticos que existe, e o organismo converte esses nitratos em óxido nítrico através de um processo que começa na boca e continua no estômago. O que diferencia a beterraba de outros estímulos de óxido nítrico é a velocidade e a intensidade do efeito. Um estudo publicado no periódico Hypertension encontrou que participantes que beberam 250 ml de suco de beterraba apresentaram queda significativa na pressão arterial e aumento de 20% no fluxo sanguíneo muscular dentro de apenas 3 horas. Não é uma melhora gradual ao longo de semanas. É o organismo respondendo quase imediatamente a uma carga de nitratos utilizáveis. Um segundo estudo, da Universidade de Exeter, publicado no Journal of Applied Physiology, mostrou que adultos mais velhos que consumiram suco de beterraba diariamente por 2 semanas apresentaram melhora de 16% na resistência ao exercício, diretamente atribuída à melhor entrega de oxigênio aos músculos via circulação aprimorada. A diluição é importante por 2 motivos. O suco concentrado pode ser pesado para o estômago de pessoas mais velhas, e a diluição permite uma absorção mais distribuída ao longo do tempo, em vez de um pico único. A proporção recomendada é 100 ml de suco puro sem açúcar adicionado para 300 ml de água. Beba pela manhã, de preferência cerca de 2 horas antes de qualquer atividade física, que é quando a conversão de nitrato em óxido nítrico atinge o pico. Quem preferir beterraba inteira pode cozinhar ou assar uma unidade média e bater com água até obter um suco caseiro. O efeito é equivalente ao do suco industrializado sem açúcar. Uma observação importante: a beterraba pode tingir a urina e as fezes de vermelho ou rosado.
é completamente inofensivo e decorre do pigmento natural betanina passando pelo sistema. Não é sangue e não indica nenhum problema. Para quem não está familiarizado com esse efeito, pode ser alarmante na primeira vez. É, na verdade, um sinal de que os compostos ativos estão sendo processados adequadamente pelo organismo. Adição 2. Tônico de pimenta caiena em água morna. A segunda posição vai para a adição que mais surpreende pela especificidade do mecanismo. Pimenta caiena diluída em água morna. A capsaicina, composto responsável pela ardência da pimenta, é um dos vasodilatadores naturais mais potentes já estudados. Quando a capsaicina entra na corrente sanguínea, ela dispara a liberação de substância P e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, dois neuropeptídeos que causam expansão rápida dos vasos sanguíneos. Um estudo clínico publicado no periódico Clinical Nutrition encontrou que participantes que consumiram capsaicina diariamente por 4 semanas tiveram melhora de 26% no fluxo sanguíneo periférico, ou seja, o sangue chegava com muito mais eficiência às extremidades do corpo. Outro estudo, publicado no British Journal of Clinical Pharmacology, encontrou que a capsaicina aumentou a microcirculação, o fluxo de sangue pelas capilares mais finas do organismo, em até 31% em adultos mais velhos. A microcirculação é o que entrega oxigênio e nutrientes diretamente às células nos tecidos. Quando ela declina, surgem sintomas como dormência nos pés, cicatrização lenta e pele que machuca facilmente. O preparo: um copo grande de água morna, não fervente, com 1/8 de colher de chá de pimenta caiena em pó dissolvida completamente. Essa dose inicial é suave e produz apenas leve calor na garganta. Ao longo de 2 semanas, a dose pode ser aumentada gradualmente até 1/4 de colher de chá, conforme a tolerância. Beba 1 vez ao dia, 30 minutos antes do café da manhã. A água morna acelera a absorção da capsaicina pela mucosa gástrica. Pessoas que usam anticoagulantes devem consultar o médico antes de iniciar esse tônico, pois a capsaicina pode potencializar o efeito dessas medicações. Para todos os demais, representa uma das intervenções mais diretas e rápidas sobre a circulação periférica disponíveis sem prescrição. Adição 1. Infusão fria de hibisco. A posição de maior impacto pertence ao ingrediente que a maioria das pessoas conhece apenas como chá ou suco, sem ideia do que acontece nos vasos sanguíneos quando consumido de forma correta e consistente. As pétalas secas de hibisco, especificamente do Hibiscus sabidarifa, contém uma concentração extraordinária de antocianinas e polifenóis, que agem diretamente sobre a função vascular de uma forma que nenhum outro ingrediente natural desta lista consegue igualar. Um ensaio clínico publicado no Journal of Human Hypertension estudou adultos com idade média de 65 anos, e encontrou que os que consumiram água de hibisco diariamente por 6 semanas tiveram melhora de 44% na dilatação mediada por fluxo, que é o padrão ouro de mensuração da capacidade dos vasos sanguíneos de se expandir e contrair adequadamente. 44%. Esse número surpreendeu os próprios pesquisadores porque rivaliza com os efeitos de alguns medicamentos prescritos especificamente para a saúde vascular. Um segundo estudo publicado no periódico Phytotherapy Research encontrou que o extrato de hibisco reduziu a rigidez arterial em 17% em adultos mais velhos
ao longo de apenas 4 semanas. Rigidez arterial é um dos principais fatores que comprometem a circulação após os 60, porque artérias rígidas não conseguem se flexionar e impulsionar o sangue adiante da mesma forma que artérias elásticas saudáveis. As antocianinas do hibisco atuam por 2 caminhos simultâneos. Aumentam a biodisponibilidade do óxido nítrico e reduzem o estresse oxidativo nas células endoteliais que revestem as artérias. É como amplificar o sinal para os vasos relaxarem enquanto se elimina o dano que vinha impedindo essa resposta. O preparo correto é fundamental e é onde a maioria das pessoas erra. 2 colheres de sopa de pétalas secas de hibisco em 1 litro de água filtrada fria. Não use água quente. Temperaturas acima de 70 graus destroem uma parte significativa das antocianinas, que são exatamente os compostos responsáveis pelos efeitos documentados nos estudos. O calor que preserva sabor destrói o princípio ativo. Coloque o jarro na geladeira e deixe em infusão por no mínimo 8 horas. 12 horas produzem a concentração mais alta. Pela manhã, coe as pétalas e beba o líquido vermelho profundo ao longo do dia, distribuindo em 3 a 4 copos para que os vasos recebam um suprimento contínuo desses compostos protetores. O sabor é naturalmente ácido, semelhante ao cranberry. Uma pequena quantidade de mel cru pode ser adicionada sem comprometer os compostos ativos. Pétalas secas de hibisco estão disponíveis em lojas de produtos naturais, mercados de produtos importados e plataformas online, a custo muito baixo. Um pacote dura semanas. O que determina o resultado não é a quantidade consumida em um único dia, mas a regularidade ao longo de semanas, porque os estudos com resultados mais expressivos foram todos baseados em consumo diário ininterrupto por pelo menos 4 a 6 semanas. O que essas 5 adições têm em comum? Nenhuma delas requer prescrição, nenhuma é cara. Todas têm suporte em estudos clínicos publicados em periódicos revisados por pares. E todas atuam pelo mesmo princípio fundamental: compensar mecanismos que o organismo perde progressivamente após os 60 anos. A produção de óxido nítrico cai, a elasticidade arterial diminui, a qualidade da microcirculação se reduz, a viscosidade sanguínea tende a aumentar, a integridade das paredes vasculares enfraquece. Cada uma das 5 adições foi selecionada por atuar diretamente sobre um desses mecanismos específicos. A estratégia mais eficaz não é escolher uma e esperar resultados expressivos. É combinar 2 ou 3 de forma consistente ao longo de semanas. A infusão fria de hibisco como bebida principal do dia. O tônico de caiena pela manhã antes do café da manhã. O suco de beterraba diluído antes da atividade física. Cada uma reforça um mecanismo diferente e, quando atuam juntas, o efeito combinado sobre a circulação é substancialmente maior do que qualquer uma isolada, porque você está agindo sobre múltiplos pontos de falha ao mesmo tempo. O organismo tem capacidade de recuperação vascular em qualquer idade. Vasos sanguíneos respondem aos estímulos certos com aumento de elasticidade, melhora da microcirculação e recuperação parcial da função endotelial que se deteriorou ao longo dos anos. O que muitas vezes falta não é o tratamento certo, é o estímulo certo, entregue na forma certa, com a consistência necessária para que o organismo tenha tempo de responder. E às vezes, esse estímulo está em um jarro de água na geladeira,
preparado na noite anterior, esperando pela manhã seguinte.